Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Estamos começando mais um ano de trabalhos aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e num ano especial para a nossa cidade, o ano em que nós comemoramos 450 anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Certamente uma data a se comemorar. Mas eu não estou falando aqui de uma comemoração apenas no sentido festivo e despolitizado do termo. Comemorar é lembrar juntos. Comemoração é quando uma comunidade, uma sociedade, conjuntamente lembra de uma data, lembra de um fato histórico, e isso, na minha opinião, deve incluir as críticas, deve incluir uma análise realista da história de 450 anos da nossa cidade. Para início de conversa, e talvez essa seja uma das principais marcas desses 450 anos de Rio de Janeiro, a nossa cidade foi fundada num contexto de guerra, num contexto da repressão da Confederação dos Tamoios. A Confederação dos Tamoios foi um dos principais capítulos da resistência indígena à invasão portuguesa do território deles. A Confederação dos Tamoios reunia várias tribos indígenas diferentes, mas principalmente os tupinambás, que provavelmente eram a população que ocupava a região mais bonita do mundo, porque os tupinambás viviam entre Ubatuba e Cabo Frio, né, uma das regiões certamente mais belas do nosso estado. E os tupinambás realizaram, articularam a Confederação dos Tamoios para resistir ao processo de escravização que estava sendo feito pela capitania de São Tomé, feito pelos paulistas. Os tupinambás começaram a ser sequestrados, começaram a ser transformados em escravos, se reuniram a outros grupamentos indígenas, como os índios Guarulhos, os índios Goitacazes e vários outros, e entraram em guerra com a capitania de São Vicente. Chegaram a cercar, a sitiar a cidade de São Paulo, mas caíram provavelmente no primeiro conto do vigário da história do Brasil, que foi um acordo de paz patrocinado pelo padre Manuel da Nóbrega, que conseguiu convencer os índios a retirarem o cerco sobre São Paulo em troca de promessas de paz, de respeito e etc. Mas o que os indígenas receberam, depois de aceitarem o acordo de paz, foi a traição do padre Manuel da Nóbrega e da coroa portuguesa, que voltaram a fazer guerra com os indígenas, fundaram a cidade do Rio de Janeiro para poder fazer a guerra com os indígenas, que naquele momento já estavam aliados aos franceses. O maior enfrentamento na cidade do Rio de Janeiro, e nós não podemos comemorar os 450 anos da nossa cidade sem falar, por exemplo, do entrincheiramento de Uruçumirim, que fica hoje na região onde está o Outeiro da Glória. No entrincheiramento de Uruçumirim, houve a maior resistência da Confederação dos Tamoios à invasão portuguesa da Baía de Guanabara. Foram derrotados no Rio de Janeiro e a guerra ainda se prolongou por mais alguns anos até a derrota final da Confederação dos Tamoios na chamada Guerra de Cabo Frio, cerca de 5 anos, 6 anos depois da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Conhecer a história da fundação da nossa cidade é importante para nós entendermos porque que até hoje nós somos uma cidade que vive em guerra. Vive em guerra porque desde a invasão portuguesa o que interessa aos poderes
da cidade do Rio de Janeiro é o lucro do capital. Era o lucro do capital mercantil, o lucro da família Sá e Benevides, que estava sendo garantida pela coroa portuguesa com o massacre da Confederação dos Tamoios, com o massacre dos nossos indígenas. Derrotamos os índios e criamos o maior porto de escravos de todo o planeta. A cidade do Rio de Janeiro possui o porto por onde mais pessoas foram traficadas como escravos em toda a história da humanidade. Precisamos lembrar da Confederação dos Tamoios, precisamos lembrar do tráfico de escravos, da redução de seres humanos à condição de mercadoria, da conivência da Igreja Católica, que dizia que os índios e os negros não tinham alma. Depois deram o direito de alma aos indígenas, mas os negros durante séculos eram, pela própria Igreja Católica, reduzidos à condição de bestas, de feras, de seres que poderiam ser escravizados, serem vendidos como mercadoria. A colonização portuguesa no Brasil depois foi sucedida, principalmente a partir da República, porque o Império Brasileiro era o Império Português. O primeiro rei do Brasil, o primeiro imperador do Brasil era herdeiro do trono de Portugal, depois abdicou aqui e foi ser rei em Portugal. Dom Pedro II mantinha a lógica da escravidão, da dominação imperial, de uma cidade, de um país controlado por uma elite branca e católica, se impondo pela força, pela violência, sobre a grande maioria das pessoas que habitavam aqui, sejam indígenas, sejam negros escravizados. A partir do início do século XX, quando a nossa cidade começa a se modernizar, a se preparar para a industrialização, a lógica de uma cidade desigual, de uma cidade apartada, de uma cidade submetida aos interesses do capital, permanece inabalável, especialmente a partir da prefeitura do senhor Pereira Passos, que institucionalizou a lógica de uma região rica da cidade próxima ao centro e de periferias pobres, para os trabalhadores e a instalação das indústrias. Esses 450 anos produziram uma cidade desigual e apartada. Esses 450 anos produziram uma cidade onde boa parte da população ainda luta por moradia digna, ainda luta por habitação que seja servida pelos serviços essenciais, básicos de saneamento. Esses 450 anos de história levaram a nossa população a precisar continuar lutando para ter o mínimo de dignidade na sua locomoção pela cidade, na sua mobilidade urbana. Uma mobilidade urbana que está sequestrada por meia dúzia de empresários de ônibus que desde os anos 50 fazem o que querem nessa cidade, que o poder público depois vem com a caneta e legaliza as suas ilicitudes. Recentemente nós vimos os técnicos do Tribunal de Contas recomendando que se abaixe o valor da passagem e os conselheiros do Tribunal de Contas votando o aumento do valor da passagem. Esses 450 anos da nossa história faz com que o nosso povo ainda tenha que lutar pela educação fundamental, pela educação de qualidade. Nós temos alunos no município que custam por mês, para o município do Rio de Janeiro, menos de 1/3 do que custa um aluno do Pedro II para o governo federal. Educação não é só verba, mas não se faz educação sem investimentos de qualidade. Enquanto um estudante na União Europeia custa 15 mil euros para os cofres da União Europeia,
o estudante do Pedro II custa R$15 mil para os cofres do governo federal, o estudante do município do Rio de Janeiro custa cerca de R$5 mil para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E esses 450 anos estão nos trazendo para um novo desafio, o desafio ambiental, o desafio da crise hídrica, que é uma crise de gestão, que é uma crise produzida pela privatização dos serviços de água em várias regiões do país, mas que também é uma crise do nosso modelo de desenvolvimento. Agora a imprensa e alguns políticos demagogicamente querem colocar a culpa na população, dizendo que é a população que tem que economizar água, mas o consumo humano é menos de 8% do consumo de água no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, o consumo humano corresponde a 12% da água. 70% da água brasileira hoje é consumida pelo agronegócio, é consumida por empresas que atuam no campo, não para garantir a soberania alimentar para o povo brasileiro, para garantir alimentos bons e baratos para a nossa população, mas o agronegócio vive especialmente da exportação de soja para alimentar o gado dos países desenvolvidos e a exportação da nossa carne. Um dos principais fatores que provoca a crise hídrica hoje no nosso país é o agronegócio. Ao consumir grandes quantidades de água para produzir para exportação e ao ser o principal destruidor da natureza brasileira, o principal responsável pelo desmatamento da Amazônia, hoje é o agronegócio. O principal responsável pela destruição do Cerrado é o agronegócio. E na nossa cidade, nós já estamos há muito tempo observando que determinadas regiões da cidade, mesmo estando no final da linha da SEDAI, tem água, enquanto bairros periféricos em relação ao centro, mas ficam mais perto do sistema de abastecimento do Guandu, ficam sem água, porque a água do morador da Zona Oeste, a água do morador da Baixada Fluminense, muitas vezes é desviada para garantir o abastecimento da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Então temos um desafio ambiental que parece que não preocupa o nosso prefeito. Afinal de contas, no momento em que nós estamos falando de crise ambiental, de crise hídrica, o prefeito da nossa cidade, com a cumplicidade desta Câmara de Vereadores, permite a destruição da reserva de Marapendi, permite a destruição de mais um território que pode servir para mitigar os problemas ambientais. E para colocar o quê? Para colocar um conjunto de 20 blocos, de 23 apartamentos em um campo de golfe, que não precisava existir, porque a cidade tem 2 campos de golfe que poderiam atender às Olimpíadas e que agora está lá, consumindo milhões de litros d'água para ser instalado. Depois de pronto, o campo de golfe vai continuar consumindo a água que nós precisamos para as nossas torneiras. Mas durante a instalação, durante o período de instalação do gramado, é absolutamente desumano que numa cidade que começa a enfrentar o problema da falta d'água, o prefeito permita que aquela quantidade, aquele volume d'água seja utilizado para fazer um campo de golfe, né, que na verdade está ali só para justificar a mudança do gabarito da área, beneficiando aquele sujeito acima de qualquer suspeita, o Pasquale Mauro. 450 anos de violência contra o povo do Rio de Janeiro. Infelizmente, a violência não está no passado, ela continua. Ontem, houve uma manifestação convocada por moradores da favela da Maré, convocada por entidades de defensores de direitos humanos, com a presença de parlamentares, e a polícia militar reprimiu
a manifestação, se utilizando inclusive de disparos letais, de disparos de arma de fogo na direção da manifestação, não em cima dos manifestantes, para não matar, porque acho que o escândalo é seletivo na nossa sociedade, né? Quando matam o morador da favela da Maré, a repercussão é uma. Se atinge um membro da Anistia Internacional, um membro do parlamento numa manifestação da favela da Maré, a repercussão é outra. Então não deram exatamente o mesmo tratamento que se dá cotidianamente aos moradores das favelas, mas se reprimiu com extrema violência a partir da intimidação por disparos de arma de fogo. E os moradores estavam protestando contra um episódio que aconteceu na madrugada do dia 12 de fevereiro, quando um carro com 5 amigos, que foram assistir o jogo do Flamengo, foi fuzilado por soldados da Força de Pacificação, que trataram os passageiros daquele veículo como criminosos, até que um deles teve condições de se apresentar como sargento da aeronáutica. Aí o tratamento mudou. E depois, no dia 21 de fevereiro, uma Kombi foi também atingida por tiros de fuzil na favela da Maré, fazendo transporte alternativo, porque o motorista não teria parado na Blitz. Então é assim, eu estou dentro de uma Kombi, o motorista da Kombi não para na Blitz, e o Exército acha que tem o direito de atirar nas pessoas que estão dentro daquela Kombi. Bom, numa cidade com essa história de 450 anos de violência contra a sua população, não é de se estranhar que o soldado do Exército ache que tem o direito de atirar numa Kombi lotada apenas porque o motorista não parou na Blitz. Vamos lutar para que os próximos 450 anos não seja assim. E um bom começo seria a Prefeitura do Rio de Janeiro parar de brincar, parar de abusar e passar a tratar com respeito e com dignidade os estudantes e os profissionais da educação do município do Rio de Janeiro. A notícia publicada hoje no jornal o Globo sobre 534 escolas municipais que ganharam aparelhos de ar-condicionado e não podem ligar os aparelhos porque as escolas não estão preparadas tecnicamente para receber a climatização. Infelizmente, essa notícia do Globo é até leve perto da realidade, porque o Globo esqueceu de mostrar, por exemplo, que mais uma vez a lógica da cidade apartada prevalece, porque a maioria das escolas sem climatização ficam na zona oeste da cidade. E também a matéria do Globo deixa de contar que boa parte das escolas que receberam ar-condicionado no ano passado não estão mais com os ar-condicionados funcionando, porque os aparelhos não receberam a manutenção. Senhor prefeito, caros colegas, o povo do Rio de Janeiro merece respeito. O povo do Rio de Janeiro merece que o poder público cuide de verdade da educação, da saúde e da mobilidade urbana. O povo do Rio de Janeiro não merece uma prefeitura e uma Câmara Municipal que atendem aos interesses do capital e que vão falar dos 450 anos da cidade como se aquela imagem ali da primeira missa tivesse alguma correspondência com a realidade. Ali estão faltando os canhões e os grilhões que fizeram a fundação da cidade do Rio de Janeiro.